Quero saudar todos com a paz, a graça, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus. Irmãos, Efésios 5,14 nos diz da seguinte maneira: por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te de dentre os mortos, e Deus te esclarecerá. Amados irmãos, estou lendo um pouco distante porque coloco o computador um pouco distante e tenho que me levantar para me ler. Minha vista já não está mais a mesma, né? E esse versículo tem muito nos confrontado ultimamente. E Paulo começa falando no versículo 1 que nós devemos ser imitadores de Deus como seus filhos amados. Se nós somos filhos amados de Deus, devemos proceder como imitadores de Deus. Meus irmãos, o que nos traz essa noite aqui é um despertamento. Primeiro, é óbvio para mim, né? Nós, como servos de Deus, com uma partícula no corpo de Cristo, nós não nos sentimos na obrigação de despertar. Mas por que isso bateu em ti agora, Evaldo? Não, isso não bateu em mim agora. Isso vem de tempo, tá? E a palavra de Deus, irmãos, quando nós a ministramos, primeiro ela vem de encontro a nós mesmos. Porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é espada alguma de dois gumes. Quando uma espada ela tem dois gumes, né, os dois lados dela são amolados, afiados e penetra. E a palavra de Deus, continuando lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, diz que ela é espada alguma de dois gumes, tá? Que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir o que é certo e o que é errado. Meus amados irmãos, como igreja, nós nos portamos da seguinte maneira: não dá mais para ficar em cima, não vou dizer em cima do muro, nunca eu me encontrei nessa posição de ficar em cima de muro. Sempre eu me manifestei, tenho as minhas convicções cristãs, tá? Mas muitas vezes nós temos as nossas convicções cristãs e não as confrontamos. Muitas vezes nós recuamos, mas nós, como cristãos, devemos manifestá-las e confrontá-las, porque através do confronto, irmãos, é que vem o diálogo. E muitas vezes não ocorre um diálogo porque você não confronta, que a partir do momento que você é confrontado, você vai ter oportunidade de manifestar sua opinião. E hoje, amados irmãos, nós como vemos a Igreja de Cristo, irmãos, confesso-nos o seguinte: olhem, não é a questão de tudo que nós formos falar do cristianismo, colocar política no meio, mas nós não podemos, irmãos, fugir do momento, esse momento que nós estamos vivendo, a igreja. A igreja não pode ficar em cima do muro. A igreja tem que se posicionar. A igreja tem que ter uma posição. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores.
E Jesus também fala lá em Apocalipse sobre aquele que é morno, ele vomitará. Sejamos ou quente ou frio, se formos morno, ele nos vomitará. Então nós temos que tomar posições firmadas. E está chegando a época, o tempo já se passou. Aliás, não se passou, está se passando. E nós firmarmos posição como filhos amados de Deus. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados que nós somos de Deus. De tomarmos posição. Porque, irmãos, a Bíblia diz que os anjos do céu acampam ao nosso redor. E ao nosso derredor, o inimigo bramando como leão, querendo nos atingir, procurando uma brecha para entrar. E por essa acomodação que nós nos encontramos, inclusive o irmão Evaldo, tá certo? O inimigo tem se aproveitado muito e tem dispersado através de nossas convicções, né? Que muitas vezes, como eu falei, não são confrontadas, nós não expomos, tá? O irmão Evaldo muitas vezes não expõe. Eu tenho as minhas convicções cristãs, os irmãos também, cada um de nós temos, e devemos, irmãos, expor, porque nós somos o corpo de Cristo, somos imitadores de Cristo, como Paulo diz, olha, sejais imitadores de Cristo, como eu sou, né? Então, se nós somos imitadores de Cristo, temos a mente de Cristo, coloco sempre isso para os irmãos. Irmãos, nós temos que tomar posição, e é chegada a hora, porque o inimigo está se levantando, irmão, está se levantando com altivez, e nós estamos calados. E é tempo de nós despertarmos. Então, eis o versículo Efésios 5,14: desperta do que dormes. E Deus vai nos revelar. Se nós nos despertarmos, Deus vai nos revelar como nós devemos proceder. Somos atalaias de Cristo, né? Um atalaia, ele fica sempre atento na guarita, já com seu fuzil preparado, para quando se aproximar alguém, ele está ali. Então é isso que Deus está querendo da gente como igreja. A igreja não pode ficar inerte ao que está ocorrendo no mundo, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos estabilizados porque somos embaixadores de Cristo, somos peregrinos nessa terra. E quando se há uma embaixada em um país, essa embaixada, irmãos, ela é respeitada. Ninguém pode adentrar uma embaixada sem permissão do embaixador. E nós estamos deixando o inimigo entrar em nossas igrejas, em nossas congregações, em nosso território, e nós estamos ficando calados, nós não estamos se manifestando. Nós, como atalaias, estamos deixando as pessoas passarem, entrarem, se estabelecerem, ditarem regras, e nós nos calamos, não nos manifestamos, aceitamos tudo, e isso o inimigo vai ganhando campo. Por quê? Porque nós estamos dormindo, nós não estamos nos despertando, nós como igreja. E é chegada a hora de nós despertarmos.
E eu louvo a Deus. Quando Deus, irmãos, eu creio que os irmãos também louvam a Deus por isso também, quando Deus nos confronta. Não há revelação maior para a vida de um cristão, irmãos, do que a palavra de Deus. Mas tudo ao seu tempo. Muitas vezes nós queremos as coisas ocorram ao nosso tempo. Mas o tempo de Deus é o tempo certo. Eu até falei um pouco tempo, aí, uns meses atrás, aí, sobre o tempo, né? Tudo tem seu tempo, né? Como a própria palavra diz lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E eu estava me importando, irmãos, o carro, né? O carro, ele não anda se ele não estiver no tempo certo dele, né? Que antigamente, quando nós mexíamos em carro, né? Cada um de nós é um mecânico, né? E eu colocava muito, tinha um Fusca, e colocava muito o Fusca no tempo, ali no distribuidor do Fusca, a gente rodava e colocava ele no tempo, era fácil. Fusca era, hoje os carros são todos injeção eletrônica, né? Hoje parece que é na correia dentada que coloca o tempo do carro. Mas antigamente a gente colocava o carro no distribuidor, a gente rodava o distribuidor ali e colocava o tempo do carro ali. Porque o carro, se ele não tiver no tempo dele, ele não desenvolve a velocidade e muitas vezes ele não anda excedendo aqueles papoucos, aqueles estouros e não desenvolve a velocidade, né? Do mesmo jeito somos nós. Se nós não tivermos no tempo de Deus, irmãos, nós vamos ficar tipo o povo de Israel, ali no deserto, rodando entre si e não chegavam a lugar nenhum. E um carro também, quando ele está fora do tempo, ele não desenvolve a velocidade dele. E nós, quando não estamos no tempo de Deus, nós não desenvolvemos a nossa velocidade. E é uma das coisas, irmãos, que o inimigo quer, que nós não apressamos os nossos passos, para que nós não venhamos chegar na terra prometida. Tá? Então essa é uma das filosofias do inimigo. Que a igreja pare, fique estática, fique inerte, ficamos inertes. Porque quando nós estamos parados, nós não vamos a lugar nenhum. Mas a partir do momento que nós começamos a nos movimentar, o inimigo já começa a se preocupar, porque nós estamos marchando. Deus, lá no Antigo Testamento, quando o povo parou diante do mar, Deus ordenou a Moisés: olha, diga ao povo que marche. Mas Senhor, nós estamos de frente à água. Marche. Que as dificuldades de nossas vidas, meus irmãos, não venham fazer com que nós venhamos parar, mas que nós prossigamos a caminhar, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A nossa firmeza na fé é Cristo. Muitas vezes nós tiramos o olho de Jesus, olhamos para o homem e caímos naquela mesma situação que Pedro estava ali dentro do barco, quando Jesus mandou que ele saísse do barco e viesse ao encontro dele. Pedro estava caminhando, mas em determinado ponto, Pedro parou de olhar para Jesus e ele teve medo. O medo em nossas vidas muitas vezes nos faz necessário, porque quando você começa a caminhar desesfreadamente, Deus, pelo seu cuidado que Ele tem para conosco, irmãos, Ele proporciona um stop em nossas vidas. Se nós formos observar a história, a Bíblia, irmãos, ela é perfeita. O exemplo que o Espírito está me colocando agora nesse momento. Quando Balaão, profeta de Deus, que deixou-se ser corrompido por Baraque, Balaão caminhava com a sua jumenta
Mas em determinado ponto, a jumenta parou, deu um breque, na maneira de a gente falar. E Balaão, querendo que ela caminhasse, açoitando, e a jumenta de Balaão falou para ele. Há tanto tempo que ele estava com ela, e por que ele estava batendo? Ela parou porque viu um anjo de Deus ali na frente. Mas Deus permitiu que aquele animal falasse para Balaão. Porque Deus também, irmãos, Ele nos poupa. Deus nos avisa, através de seus profetas ainda hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus, é manifestada, nós lemos e Deus fala conosco. Mas, amados irmãos, cremos também que ainda há profeta em Israel, que falem ao povo. Nós não somos aqueles irmãos radicais, de certo ponto, que coloca, não, a revelação de Deus está aqui dentro da palavra, está, com certeza. Mas Deus, irmãos, não age por regras. Deus não age por regras. Deus não age por regras. O homem sim, mas Deus não. No tempo de Deus ninguém questiona. A palavra de Deus é manifestada, a revelação de Deus está toda ali dentro da Bíblia. Mas Deus, para nos confortar, para nos exortar muitas vezes, usa-se um profeta. E até para nos dar um refrigério. Então ainda há profeta em Israel. Assim como Eliseu falou naquele tempo para aquele homem: olha, vá para o rei e diga a ele que ainda há profeta em Israel. E assim nós, como igreja, devemos nos despertar através da palavra ministrada, através de profetas de Deus, que nós devemos ter um discernimento para ouvir de tudo e guardar o que é o bem, o que nos edifica. Volto a frisar, como em quase todas as lives que nós falamos, busquemos, irmãos, o espírito de discernimento, para sabermos se aquela palavra é de Deus, ou é do homem, da carne ou do diabo. Quando nós temos o espírito de discernimento, nós sabemos discernir. Até as próprias línguas estranhas, volto a frisar que muitas vezes são estranhíssimas, nós a discernimos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, o espírito de discernimento. Mas o momento que nós queremos passar para os irmãos é o momento de hoje, a igreja. Deus está nos incomodando o irmão Evaldo. Desperta, irmão Evaldo, tu que dormes. O momento da igreja hoje, irmãos, não é o momento da igreja estar parada. Eu posso até falar muito, mas não estou me despertando e despertando alguém. Eu posso até pregar muito para muitas pessoas. Eu posso pregar para 1 milhão de pessoas. Mas o alvo não está sendo atingido.
é momento da igreja assumir o papel dela. Nós estamos calados e deixando que as pessoas venham se manifestar. Ouvi muito tempo atrás uma mensagem que falava da seguinte maneira: que os membros dessa igreja, não vou dizer qual é, os membros dessa igreja estavam saindo dessa igreja e indo para a igreja do outro lado buscar o alimento. E muitas vezes, quando eles traziam alimento, eles se alimentavam, voltavam para dentro da igreja, traziam daquela outra igreja costumes que não convinham com os ensinamentos e a doutrina dessa igreja. Mas por que eles estavam saindo daqui dessa igreja e indo para aquela outra? Porque essa igreja aqui não estava dando o verdadeiro maná descido do céu. E nós como homens, como pessoas, irmãos, somos falhos, negligentes, e necessitamos, irmãos, sim, que alguém chegue e puxe a nossa orelha. Muitas vezes, porque a Bíblia diz que a vara é para o insensato, mas muitas vezes eu não uso da vara porque às vezes, irmãos, eu tenho medo de machucar aquela ovelha, né? Mas a verdadeira ovelha, irmãos, ela recebe a correção. Mas muitas vezes nós temos medo de corrigir, porque eu vou magoar o meu irmão. Eu costumo sempre dizer, quem me conhece sabe que eu falo sempre essa frase: o meu verdadeiro amigo é aquele que me diz, me aponta onde estou errado, não aquele que dá um tapinha nas minhas costas e diz que está tudo bem. Quando uma pessoa, irmãos, chega e dá um tapinha nas minhas costas, eu fico de orelha em pé. Falar que nem, né? Fico de orelha em pé. Sou dessa maneira. Pode ser o meu melhor amigo, mas eu fico de orelha em pé. Meu verdadeiro amigo é aquele que me aponta os meus erros, mesmo que na hora ali eu fique, eu não sou de brigar, até questiono, mas de entrar em atrito não. Mas lembre-se o seguinte e guarde o seguinte: tudo que eu escuto, eu analiso. Eu vou verificar se realmente eu estou dentro daquele erro. Assim nós devemos proceder, meus irmãos. Nós somos corpo de Cristo. Se um dedo da nossa mão, se um dedo a unha está com problema, o meu corpo vai padecer, irmãos. É desse jeito mesmo, viu? A minha esposa falava sempre isso, Alane, Evaldo, olha, quando eu era novo com o estilha, ela falava sempre: olha, se um dedo do teu corpo ou do teu pé tem alguma coisa, um ferimento, o teu corpo vai sentir, vai ficar doente o teu corpo. Se um dente dói, a gente sente, irmãos. É um membro do nosso corpo que está doente e o nosso corpo padece por isso. Do mesmo jeito é o corpo de Cristo. Se uma ovelha ela está doente, irmãos, o corpo sente.
O corpo sente. E quando isso ocorre em nossas vidas, um dedo meu está com ferimento, uma mãe está com ferimento, eu vou tratar dela, né? Para que ela fique sarada, para que aquela dor, ela venha amenizar no meu corpo, venha sarar. Assim procede a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Para aqueles membros, para aquele irmão, para aquela ovelha que se encontra enferma. Muitas vezes, tirar o carrapicho de uma ovelha até nos fere, né? Até vem nos ferir. Porque quando você puxa, que você tem que puxar com cuidado, aquele espinho pode entrar no seu dedo também e te ferir. Não é todo mundo, irmãos, que está a puxar esse carrapicho da ovelha. Não é todo mundo que está apto. Muitas vezes as pessoas puxam com força, machuca a ovelha e se fere também. Mas quando a pessoa tem habilidade para tirar o carrapicho, ele pega um instrumento, um bisturi, vamos chamar um bisturi. E quando um médico ele usa aquele bisturi, nós chamamos, desinfeta, né? Passa mercúrio, passa o álcool iodado, né? Para mexer no paciente, né? Para não infeccionar. Então, melhor também, quando você for tirar um carrapicho de uma ovelha, você tinha que saber ir com aquelas pinças, puxar, para que o carrapicho não entre nas suas mãos e também não seja dolorido puxar também na mão de uma ovelha. Então, amados, a igreja hoje, a começar por mim, despertemos. Porque nós estamos dormindo. Não, mas eu estou pregando, eu estou fazendo isso. Irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio em falar. E não é por muito falar que nós vamos atingir os nossos objetivos. Mas que nós devemos falar, devemos sim. Porque se nós também não falarmos, as pedras clamarão. E as pedras estão clamando por aí, irmãos. As pedras já estão clamando porque nós não estamos falando. E se estamos falando, muitas vezes, não estamos falando no tempo de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem cuidado de você, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E eu louvo a Deus que Deus é tão misericordioso comigo também, porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem me despertado, Deus tem me cobrado. Mas há um momento de eu me levantar. Ezequiel, só me engano, capítulo 2, versículo 1. Deus chega para Ezequiel e diz: levanta-te e põe-te em pé. Levantemo-nos, irmãos, nos colocamos de pé. Assim como Deus falou com Elias,
ali no deserto, debaixo daquela árvore. Levanta-te. Ainda tem joelhos para se dobrarem. Aleluia! Muitas vezes nós questionamos não, muitas vezes nós falamos de pessoas, de autoridades que são cruéis. Sim, elas são cruéis, sim, mas elas não têm a sabedoria de Deus, irmãos. Eu mesmo sou um dos tais que aponto pela ira que nós temos como homens. Mas, irmãos, eu também louvo a Deus, porque o Senhor tem dito sempre, tem falado, eu escuto: irai-vos e não pequeis. Muito cuidado, meus irmãos, para não deixar nossa ira tornar-se um pecado. Porque mesmo diante das autoridades que esses homens usam pela lei, Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem nem o que dizem. Paulo, ele fala lá em Romanos que a lei, ela é boa, justa e santa. Mas se ele não tivesse conhecido a lei, ele não teria pecado. Eis a questão, irmãos. A lei nos induz ao pecado, porque a lei não liberta o homem. Quem liberta o homem é a graça. A graça de Deus manifestada salvadora a todos os homens, é ela que liberta o homem. Jesus Cristo é a graça de Deus manifestada ao homem. Tito capítulo 2, versículo 11. Portanto, se a graça de Deus se manifestar salvadora a todos os homens, o que é que a graça faz? Ainda relatando no capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, 10, 11 e 12 de Tito. Portanto, versículo 11, 2, 11. Portanto, se a graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens, ela nos educa, nos ensina, nos admoesta, para que vivamos nesse presente século como igreja limpa, imaculada, sem mancha. A graça de Deus, ela faz isso com o homem, ela regenera o homem. Mas a lei não, a lei ela pune, a lei condena. É por isso que lá em 1 Coríntios, muitas vezes a gente confunde também, diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Vocês já ouviram esse versículo? Por que a letra mata? Porque a letra, irmãos, ela é a lei. Não é o conhecimento que vai te matar, não. Não é o conhecimento. Que as pessoas, não é você ter conhecimento, é a graça, você orar, tudo bem, devemos orar. Mas quando o versículo fala que a letra mata e o Espírito vivifica, é porque a letra ali está se referindo à lei. A lei ela mata, a lei ela condena. Mas o Espírito Santo de Deus, que é a graça manifestada salvadora a todos os homens, ela liberta, ela salva. Ela ressuscita. A graça de Deus, ela ressuscita o homem.
Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos poupado. Nós não merecíamos, irmãos, estarmos aqui, nós merecíamos já estar no inferno, mas Deus foi misericordioso para com o homem, que enviou seu Filho amado, seu único Filho, o unigênito Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que viesse nos resgatar, nos salvar. Existe um versículo também lá em Lucas capítulo 10, capítulo 10, quando Jesus fala com Zaqueu, que ele disse que hoje aqui nessa casa houve salvação, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus veio nos resgatar, veio nos buscar, porque Zaqueu, em hebraico, de Zecar, quer dizer, nós éramos puros. Paz do Senhor, minha amada irmã, prazer, obrigado por estar conosco, viu? Nós éramos puros. Deus, quando criou o homem, irmãos, Deus não cria nada imperfeito, não. Deus cria, tudo que Deus cria é perfeito. E Deus, quando criou o homem perfeito. Mas nós nos tornamos imperfeitos a partir do pecado de Adão. Mas Deus, como tem nós como filhos amados, como diz no início do capítulo 5, no versículo 1, que eu falei para os irmãos, que nós somos filhos amados de Deus. E Deus, por nos amar tanto, Ele enviou seu único filho para vir nos salvar. Nós somos, irmãos, a menina dos olhos de Deus. Ai daqueles que tocam em nós, que vai doer nos olhos do Senhor. E olha que uma pancada no olho da gente, vem sem querer, bate no olho da gente, então um argueiro, dói. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Temos um grande privilégio, meus irmãos. E muitas vezes nós não só sabemos usar esse privilégio que Deus nos deu. Às vezes por negligência nossa, às vezes por nós não conseguimos ainda nos libertar do pecado. Mas nós temos uma grande virtude. Nós somos pecadores, sim, porque a Bíblia diz que todo aquele que diz que não é pecador, ele está pecando, e todo aquele que mente é do diabo. Mas nós temos uma grande virtude. Nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. E João diz no seu capítulo 4, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! E nós fomos purificados de todo pecado, porque Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, em favor de nós, para nos resgatar, nós que estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados. Glória a Deus. E Jesus veio nos resgatar, para nos tornarmos perfeitos de novo, e nos levar novamente à presença do Pai, onde Ele disse que foi preparar lugar para cada um de nós. E nesse grande evento que há de acontecer, como louvo o cantor Marcos Antônio, né? Um grande evento está para se realizar,
É a igreja do Senhor que vai subir, o arrebatamento muito perto está, e um povo santo aqui da terra vai subir. Aleluia! E esse povo somos nós, mas nós vamos subir com um corpo transformado, porque nós, como homens aqui dessa terra, irmãos, como falei, somos pecadores, porque nós temos todo o DNA aqui dessa terra, da terra mesmo. Nós fomos feitos do pó. Deus nos formou no pó da terra, e o pó da terra, ele é contaminado, tá? Ele se contaminou com a queda de Satanás, e nós fomos atingidos pelo pecado de Adão. Deus criou Adão perfeito, mas nós somos filhos de Adão depois do pecado. Aí Deus vai nos transformar com um corpo incorruptível. Aí sim nós seremos arrebatados, iremos para a presença do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. É isso, meus irmãos, que nós como igreja devemos e queremos e ansiamos ouvir. Estamos nos finais dos tempos, vivemos a época de Apocalipse. É chegada a hora. Meu amigo Tiago, muito obrigado, meu amado, por sua presença. É chegada a hora, irmãos, dos verdadeiros adoradores adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Desperta porque dormes. Efésios capítulo 5, versículo 14, foi o que nós lemos. Vamos nos despertar, meus irmãos. Vamos levantar. Deus quer falar conosco. E quando nós queremos ouvir uma autoridade, nós devemos nos colocar de pé. Não é assim? Quando as autoridades chegam, nós nos colocamos de pé. Nós aprendemos isso na nossa escola, no nosso colégio. Hoje em dia não se ensina mais o civismo nos colégios. Até nisso, as ideologias diabólicas foram colocadas nos colégios, né, para tirar esses momentos cívicos, para que nós não viéssemos a aprender a saber respeitar as nossas autoridades cívicas e espirituais. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, que está em nós, aquele que eu disse que nós devemos pedir discernimento, ele está em nós e faz com que nós venhamos a tomarmos essas posições de nos colocar de pé quando formos falar com autoridade. E a nossa autoridade maior é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos manda lá em Romanos capítulo 13 que nós venhamos a obedecer todas as nossas autoridades aqui na terra, porque todas as autoridades, irmãos, estabelecidas aqui na terra são permissão de Deus. Porém, nós não devemos obedecer desde que eles venham infringir a lei de Deus. Aí nós não. E é justamente o que está ocorrendo no mundo hoje. Chegamos à época também, amados, da igreja primitiva. A era dos Estevãos. Falo Estevãos assim porque Estevão, ele foi apedrejado.
E muitos dos apóstolos morreram de forma trágicas, assim, não de acidente, mas mataram. Pedro crucificaram de cabeça para baixo, Estevão apedrejado, e assim se foi as mortes. Se for falar aqui de um por um como morreram, foram todos dessa maneira. Então nós estamos nessa época também, de cada um de nós, irmãos, não negar a Cristo, porque Jesus disse: olha, se negar o meu nome perante aos homens, eu negarei também o vosso nome perante o meu Pai. Melhor é agradar a Deus do que o homem. Amém, amados? Despertemos. Estamos adormecidos, irmãos. Levantemo-nos, coloquemos de pé. Há um corinho que diz: levanta, põe de pé, levanta, põe-te em pé, Deus quer falar contigo. Levanta, põe-te em pé, Deus quer falar contigo. Levanta, põe-te em pé, Deus quer falar contigo. Aleluia. Mais ou menos assim, minha avó não tem muita voz para louvar não, mas nós aprendemos muito desses corinhos. Bom, então é chegado o momento, amados, de nós nos levantarmos, colocar de pé e abrirmos os nossos olhos. Aí sim, Deus se resplandecerá e nós prosseguimos a nossa caminhada. Em toda a história da igreja, irmãos, desculpa, a igreja sempre caminhou. Houve sempre aqueles intervalos do inimigo querer parar a igreja. Foi assim quando também foi ali, o povo de Israel foi preso, passou 70 anos no cativo na Babilônia, mas Deus usou de seus filhos, usou de Neemias, Esdras, né? No início ele usou ali no Egito com Moisés para libertar o povo, que começou os propósitos de Deus na vida da igreja, na vida do homem, que Deus ama tanto, irmãos, é lindo. Se nós formos pegar lá no início, quando o povo ficou escravo do Egito, do mesmo jeito que Deus, há 2000 anos, preparou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, nos resgatar, Deus também lá no Antigo Testamento, ele para libertar o povo dele que estava no Egito, ele pegou José e tornou escravo, vendido para o Egito, para que lá José viesse aprender as táticas, as estratégias do povo egípcio. E lá José se tornou-se o governador do Egito. E Deus preparou tudo ali, para que o povo de Deus fosse libertado através dali. Foi Moisés quem foi resgatar, mas a base foi feita ali. E Moisés tirou o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, e Deus mandou Moisés: fala para esse povo que marche. Não vai ser essa dificuldade, não vai ser o mar que vai impedir do povo passar. Agindo Deus, quem impedirá, meus irmãos? Achemos, irmãos, caminhemos, vamos em frente. Deus
conosco em toda a nossa caminhada. Mas nós muitas vezes ficamos rodeando. Nós devemos tomar posição, irmãos. Por que o povo de Israel também, eles ficaram em rodear um ao outro ali e não chegavam a local nenhum? Porque faltava o tempo de Deus para eles. E a partir do momento que você corre desvairadamente, você não tem tempo para parar, para raciocinar, irmãos. Eu costumo sempre colocar o seguinte: irmãos, um time de futebol, se você botar só jogador que corre, você não vê futebol. E é mais fácil como se diz, na terra de cego, que tem um olho, né? Errei, né? Mais ou menos assim o pessoal diz, né? Então essas pessoas que correm muito, desvairadamente, sem coordenação, elas se perdem. É por isso que existe liderança, irmãos. Porque a liderança, ela é o parâmetro de uma igreja. E nós devemos obedecer os nossos líderes, nossa liderança. Porque eles que são enviados por Deus para nos ensinar, para ir na frente, ainda, certo? É dessa maneira. Se nós formos parar, eu gosto muito de falar, porque rapaz, são histórias assim, história bíblica, real. E eu gosto, louvo a Deus por isso. Se nós formos ver o livro de Reis e de Juízes, primeiro foram os juízes em Israel, depois os reis. O povo de Israel tirou Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Porque o povo estava vendo nas outras cidades, estava tendo os reis, né? E os juízes naquele tempo, eles não andavam em cavalo, andavam em cima de um jumento. Aí o povo das cidades vizinhas de Israel, tinham os seus reis, eles iam na frente da batalha com seus cavalos. E o povo de Israel chegou para Samuel rejeitando Samuel, que não queria mais que ele tomasse conta, que ungisse um rei para eles. E Samuel chegou para Deus e disse: Senhor, o povo está me rejeitando, eles estão querendo que eu unja um rei para eles, para ir na frente da batalha deles. E Deus disse: olha, Samuel, o povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. Unge um rei para eles e diz para eles o que esse rei, diz para eles o que esse rei vai fazer para eles, com eles. Assim Deus fez. Samuel chegou e falou para o povo: olha, eu vou colocar um rei, mas o rei vai fazer assim, assim, disse tudo que Saul ia fazer com a nação de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, depois veio Davi. E assim Deus fez. O profeta de Deus falou para eles o que ia haver. Deus tinha falado. Então, quando o povo não obedece à sua liderança, eles se perdem. Nós devemos obedecer às nossas lideranças. Não devemos murmurar, irmãos. Nós sejamos positivos. Deus, irmãos, Deus criou o homem em sua essência, com o caráter de Deus. Deus não muda o caráter de um homem. Deus trabalha no caráter de um homem. E eu digo sempre o seguinte, amados irmãos, olha, isso não é heresia, não, eu digo o seguinte: aqui na terra, nós somos conhecidos, nós somos um indivíduo, nós somos únicos. O irmão Evaldo só tem um irmão Evaldo aqui na terra, não pode ter dois. O que me qualifica como um indivíduo é minhas digitais. Eu sou único, você é único também. Agora, perante no céu, irmãos, quando nós formos
apresentar a Deus. A Bíblia diz que os nossos nomes, ninguém sabe o nome de ninguém, só Deus. E eu quero crer que Deus não vai nos conhecer através do nosso caráter. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus vai mudar o nosso caráter? Não, irmãos. Agora, a personalidade do homem, ela muda de acordo com o ambiente que ele está. Eu posso ser alguém no meu trabalho, posso ser alguém na minha casa, posso ser alguém onde quer que seja. Eu posso ser diferente, a minha personalidade pode ser diferente, mas Deus nos torna uma personalidade só, um ser pessoal. Ser pessoal é ser pessoa, é você ter livre-arbítrio. O que qualifica um ser personal? Volição, vontade própria. E nós temos vontade própria como Deus também tem. Eu posso ver vários tipos de comida, várias frutas, mas eu quero comer isso aqui, eu quero comer isso aqui, o que é isso aí? É vontade própria. Eu posso usar a roupa que eu quero, a vontade que eu quero, vontade própria, volição. Mas o caráter do homem, Deus trabalha no caráter de cada um. Deus não mudou o caráter de Paulo, não mudou o caráter de Pedro, não mudou o caráter de João. Deus trabalhou no caráter dessas pessoas. Deus tem caráter? Tem. Deus muda o caráter dele? É imutável o caráter de Deus, é imutável. Pastor, irmão Marcondes, obrigado, meu amado, pela sua presença. Então Deus trabalha no caráter do homem. A personalidade do homem, ela muda de acordo aonde ele estiver. Porém, nós como cristãos, a minha personalidade tem que ser dentro da igreja, dentro da minha casa e no meu trabalho, aonde quer que o irmão Evaldo esteja, ele tem que se manter padrão, ético. É para ser dessa maneira, meus irmãos. E Deus, assim, Ele trabalha na vida do homem. E prosseguindo, no levantar tu que dormes. O inimigo muitas vezes quer parar a igreja. Porque se ele parar, como falei antes, a igreja não marcha. E Deus quer que nós venhamos a marchar, a caminhar, até chegarmos na nossa terra prometida, a terra prometida, a Jerusalém de Deus. A nossa mãe, que a Bíblia diz, a Jerusalém de Deus. Eu gosto muito de observar os trânsitos, né? Eu digo sempre o seguinte, irmãos. Antigamente, os irmãos que dirigem já um pouco, né? Irmãos, as coisas estão mudando tanto, que antigamente você andar pela direita, você andava de marcha lenta, bem lado direito é sempre o lado conservador, que você vai andando, né? 40 naquela velocidadezinha baixa. Na velocidade ali do meio, você já vai andando ali, que é de hora para você passar para a esquerda, passa para a direita, né? Você tem que obedecer aquela ali. Já na faixa da esquerda, que é a faixa de velocidade, você tem que caminhar mais rápido, né? Mas as coisas mudaram tanto, irmãos, que hoje em dia, você andar pela esquerda, é uma lentidão danada. Então as pessoas estão andando agora na faixa da direita, que anda mais rápido, tá?
Mas o trânsito também está tão caótico que a engenharia de trânsito, irmãos, é só misericórdia. Existem locais, determinados locais, pelo menos aqui em Fortaleza, né, que visivelmente, irmãos, ali é para se andar com 60 quilômetros, pela largura da avenida, por não provocar muito espaço, né? Tem muito espaço, mas as pessoas, os nossos engenheiros de trânsito, colocam para você andar com 50 quilômetros. Já tem vias aqui em Fortaleza que é para andar com 50, eles colocam 60. Por que o irmão Evaldo está falando isso? Irmãos, Satanás, ele é muito astucioso. E olhe, vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós não somos inteligentes, nós temos a sabedoria de Deus. Deus deu inteligência ao homem, mas muitas vezes a inteligência que Deus deu ao homem, o homem usa para a sua própria destruição. E Satanás procura trabalhar na cabeça do homem, porque na cabeça do homem, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós como cristãos, é para termos a mente de Cristo. E em nossa mente é que está a nossa alma, é o nosso poder de decisão, está na nossa mente. Mas o diabo tem se aproveitado, irmãos. O diabo é sagaz. Uma das coisas que ele trabalha muito é na mente do homem. O pecado parte da mente do homem, irmãos, e desce para o coração. O homem arquiteta tudo aqui dentro e desce para o coração. Então, nessas ideologias que ele passa para o homem, através dos ensinamentos, né? Nas escolas, nas universidades, os professores fazendo cabeça dos alunos. Hoje um aluno, irmãos, não pode ter uma opinião formada. Um cristão tem uma opinião formada dentro da faculdade, ele é jogado a segundo plano. Irmãos, em tudo em nossas vidas, nós temos que ser imparciais. A parcialidade, irmãos, é uma covardia. A parcialidade é uma covardia. Nós temos que ser imparciais. Se nós, como cristãos, estamos errados, é para nós admitirmos, irmão, estou errado. É por isso que quando no começo da live eu falei, olha, se o irmão Evaldo estiver errado, o irmão Evaldo está errado por isso. Entre nós, irmãos, é para existir imparcialidade. A partir do momento que eu venha agir com parcialidade, eu estou sendo injusto. E é isso que o mundo está vivendo, irmão, injustiça hoje. Por essas ideologias diabólicas que invadiram tudo, até dentro das igrejas, irmãos. Trouxeram para dentro das igrejas ensinamentos marxistas e comunistas. E nós deixamos e aceitamos isso dentro das igrejas. Levaram isso para os colégios, faculdades, e hoje os professores induzem os alunos, e esses alunos que eles estão formando hoje, daqui a 20 anos, irmãos, vai fluir, como fluiu de 1990 para cá, formações dentro dos colégios e faculdades. Hoje existem professores formados que estão ensinando hoje, foram justamente esses formados em 90, que estão dentro das faculdades, ensinando essas doutrinas diabólicas e uma história mentirosa, facciosa, para induzir
os alunos, as pessoas, e formarem, doutrinarem essas pessoas. Irmãos, imparcialidade não é para todo mundo, não. E Deus é imparcial, meu irmão. Deus é tão imparcial que a própria Bíblia, irmãos, não nega uma prostituta que nem Raabe, um pecado de Davi. A Bíblia relata. Todos aqueles que pecaram estão escritos lá no livro da vida. Deus podia muito bem, não, eu sou santo, 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 então não vai aparecer pecado aqui na Bíblia. Davi se prostituiu com Betseba? Apaga isso aqui. Não, Deus diz, deixe, para que todos possam ver que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, só há um único mediador entre o céu e a terra, que pode levar o homem à salvação e à reconciliação com Deus. Jesus Cristo, o meu filho, o Filho de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, irmãos. Todo joelho. Seja Karl Marx, seja Lula, seja Bolsonaro, seja qual for dos seus políticos favoritos. Todo joelho se dobrará. Nietzsche. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A Bíblia, irmãos, ela é real, ela não é um conto de carochinha. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita para que permanecesse aqui ainda na terra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é espiritual, irmãos. Não adianta eu ter o meu conhecimento, ser sábio, ser inteligente. Não. Eu tenho que buscar a sabedoria de Deus. E Tiago nos diz bem, no seu capítulo 4, ele disse que a sabedoria do homem terrena, ela é diabólica. Buscai a sabedoria de cima, a sabedoria de Deus. Porque a minha sabedoria, a sabedoria do homem aqui, ela é diabólica, ela é terrena. Porque o diabo trabalha na mente do homem, irmãos. E é essa sabedoria que nós demos muito lugar para ela. E ela adentrou com todo o despojo dentro das igrejas. Está estabelecida lá dentro. Os falsos profetas estão dentro da igreja, irmãos. Por isso, Paulo, escrevendo ao Timóteo no capítulo 4, ele diz que aparecerão nesses últimos dias, falando sobre falso profeta, homens amantes de si mesmos, e pregarão para vocês, ensinarão vocês. Irmãos, como falei, levantemo-nos, nós que estamos adormecidos. Levanta tu que dormes. Efésios 5,14. Buscar, irmãos, o espírito de discernimento. Não se deixe, irmão, não se deixe
envolver por essas pessoas com ideologias diabólicas dentro das igrejas, com filosofias marxistas, comunistas, socialistas, que perturbam o ambiente, que dividem a igreja. Deus não veio para dividir, Deus veio para somar e multiplicar. Eu conto sempre assim, quando eu jogava bola, um colega meu, Luiz Carlos, lá no Espanha, jogou uma bola para mim entre eu e o jogador lá. Eu sempre fui franzino. Aí ele disse: Evaldo, divide essa bola, cara. Aí eu disse: rapaz, eu vim foi para somar, não fui para dividir. Então, não entre, irmãos, em questão de dividir. Agora, tenha sua opinião formada, mas não deixe-se se levar por essas ideologias baixas que as pessoas querem empurrar em você de goela abaixo. Sejamos sempre verdadeiros protestantes. Proteste contra as astúcias ciladas do inimigo, mas olhai para Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé, da minha e da sua fé. Marchemos, caminhamos a largos passos, porque o que nos espera é muito melhor do que aqui está. Amém, meus amados? Quero lhes agradecer por vocês que estiveram aqui online, que curtiram, que deram um sinalzinho legal. E se você assistir esse vídeo mais tarde também, dá um legal, curtir, comentar, eu agradeço muito em nome de Jesus. E deixo-lhes um versículo lá em Isaías, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém, amados? Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus sejam constantes em nossas vidas. Amém? A paz do Senhor a todos. Boa noite.